Hoje nós vamos dar início a uma série de assuntos que vão certamente nos ajudar a superar os nossos maiores adversários, que ao contrário do que muitos pensam, não estão fora de nós, mas estão dentro de nós. E hoje o nosso assunto é a culpa, e eu quero começar lendo o que Romanos capítulo 3, verso 23, nos diz. Romanos 3, 23, diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ainda ontem, pregando aqui em Americana, eu ouvi o testemunho de um pastor americano que está no Brasil há 2 semanas. Ele trabalha com Desafio Jovem, tem 10 anos, e ele deu um pequeno testemunho lá dizendo o seguinte: há 10 anos eu estava de frente para um juiz, e aquele juiz estava para me sentenciar, mas em lugar de me mandar para a cadeia, ele me mandou para o Desafio Jovem. E lá eu me encontrei com Jesus. Ele disse: eu cresci na igreja, mas o fato de eu ter crescido na igreja não me fez um cristão. Ele usou até uma expressão interessante: o fato de você viver numa garagem não faz você um carro. É mais do que isso. O fato de eu ter crescido na igreja não fez de mim um cristão. Mas nesse trabalho eu me converti, eu aceitei a Cristo, e hoje eu tenho rodado o mundo, Brasil e tantos outros lugares, testemunhando do que Ele fez por mim. Esse cara cometeu um delito, ele cometeu um crime, ele estava para ser sentenciado. A palavra culpa significa falta voluntária. O dicionário diz que culpa é delito, crime, pecado. Mas eu não quero falar hoje com você sobre o delito em si, sobre o pecado em si, mas a nossa conversa hoje é sobre o sentimento que ele nos gera, é sobre o sintoma que ele nos causa, a emoção que transgredir uma lei, cometer um delito, nos causa. E todos nós já o cometemos. É o que Paulo já está deixando claro aqui em Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo já teve essa sensação de culpa. Todo mundo já teve que lidar com essa coisa de: pisei na bola, não devia ter feito isso. Como é que eu fui me envolver com essa pessoa? Como é que eu fui fazer isso? Como é que eu deixei de fazer isso? Como é que eu fui falar aquilo? E a culpa é uma emoção que todos nós em algum momento já tivemos que lidar. E eu quero falar hoje com você sobre, em primeiro lugar, os danos que a culpa pode gerar e gera. E eu quero terminar essa mensagem falando sobre alguns benefícios, por incrível que pareça, que esse sentimento de culpa de alguma forma pode nos trazer. Em primeiro lugar, 6 danos. Você tem aí um papel, uma caneta, se você não tem, quiser anotar no seu celular. Se não quiser, depois você assiste a mensagem, pega o CD, melhor ainda. 6 danos que a culpa pode nos gerar. Eu vou pedir para você ser rápido na Bíblia, que nós vamos caminhar um pouco
em alguns textos da palavra de Deus. O primeiro dano que a culpa nos gera é que ela nos afasta da presença de Deus. Vamos repetir isso juntos? Diga, nos afasta da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, dos versos 8 até o 10, se você for rápido, abra sua Bíblia aí. Gênesis 3, do 8 ao 10, é a primeira história de um culpado. Você sabe que Deus criou o mundo, fez tudo que nele existe, coloca Adão, Eva no jardim e dá uma direção expressa. Olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um dia, e Deus todos os dias aparece na viração do dia para conversar com Adão, para ter comunhão com ele. É Adão, segundo a Bíblia, quem dá nome a cada animal. Adão está no jardim para dominar, para governar, e Deus aparece lá, talvez pedindo um relatório, perguntando de alguma dificuldade que ele tenha tido no dia. Fato é que Adão tem uma comunhão linda, extraordinária com Deus. Você conhece a história? A serpente aparece, engana a mulher que come do fruto, também dá ao seu esposo. E a Bíblia diz no verso de número 8 o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem, a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Primeiro dano que a culpa gera na gente é esse. É a de se esconder. É a de se afastar. É a de se desligar da comunhão, da presença de Deus. Um culpado, ele quer fugir. Hoje, minha esposa chamou meu filhote caçula, e eu disse, até brincando em casa, vocês não me cansam de dar material para as minhas pregações aqui em casa. E ele tinha feito alguma coisa errada, e ela chamou, cadê, aonde estava? Embaixo da cama. Um culpado quer se esconder. Um culpado tem medo, porque ele sabe que deve. Um culpado não atende o telefone, e quando o telefone toca, ele assusta. Um culpado, quando ouve a campainha, ele fala: e agora? Um culpado, quando ouve uma sirene perto, cara, minha casa vai cair. E muitas vezes nós trazemos essa mentalidade para a nossa comunhão com Deus, e nos afastamos. Note que não foi Deus que se afastou de Adão por causa do seu pecado, foi Adão que se afastou de Deus por causa do seu pecado. Existem pessoas que acham que o fato delas pecarem, o fato delas transgredirem, Deus virou as costas e foi embora. Não! É justamente o oposto. Quando pecamos, somos nós que nos afastamos de Deus. A culpa, a pessoa vem para o culto, ela não consegue adorar. Quando vem, porque a vontade que tem muitas vezes é de ficar em casa, é de sumir, vai orar, tem vergonha de orar, vai ler a palavra, parece que tem sempre um dedo apontando, sempre um dedo acusatório dizendo. Então, esse é o primeiro dano que a culpa nos gera. Esse medo de Deus, esse pânico de Deus, esperando uma punição, esperando uma vingança, esperando uma sentença, a gente se afasta de Deus. E Adão então foi se esconder atrás de uma árvore. Mas você sabe que de Deus ninguém pode se esconder. Davi falou: se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu desço do mais profundo abismo, o Senhor também está. Para onde eu posso me ausentar da tua presença? Não foi isso que o nosso querido profeta Jonas fez? Tentando se esconder,
tentando se esquivar de Deus. Então esse é o primeiro sintoma danoso que a culpa pode gerar na gente, esse afastamento da presença de Deus. Você vai ver, por exemplo, na trajetória de Pedro, quando Pedro está naquele processo de negar a Cristo, uma das frases ali do Evangelho de Mateus é que ele seguia Jesus de longe. Seguia Jesus de longe. Ele que era o discípulo, junto com João e Tiago, mais próximo de Jesus, agora a culpa o afasta da presença de Jesus. Segundo sintoma, segundo dano que a culpa nos gera, é que ela nos torna errantes na caminhada. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: a culpa nos torna errantes na caminhada. Próximo episódio de culpa na Bíblia é do filho de Adão e Eva, o mais velho, Caim. Você conhece a história também. Um assassinato acontece depois de um culto. Deus aceita uma oferta e rejeita a outra. E Caim não consegue absorver isso, porque Deus o rejeitou. E parte para cima do seu irmão, o mata, e agora Deus vai atrás dele, como foi atrás de Adão. Note sempre que Deus não tem problema em nos perdoar. Deus não tem problema em nos ajudar a vencermos o nosso pecado. É nós que temos a tendência de nos afastarmos de Deus. E então, quando Deus conversa com Caim, Caim, um homem rude, não é à toa que Deus rejeitou sua oferta. E é interessante você ler a Bíblia que antes de rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou a Caim. E antes de aceitar a oferta de Abel, Deus aceitou Abel. Porque mais importante do que a oferta é o ofertante. Deus rejeitou a Caim. E a Bíblia diz então que depois da sua sentença, Gênesis 4:13, diz assim: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Em outra versão, os irmãos me perdoem aqui, mas é a Bíblia que diz. Em outra versão diz vagabundo. Errante pela terra. Sabe, gente sem parada, que não tem uma direção, que não tem um caminho, está sempre aqui, está acolá, está tentando aqui, está tentando acolá, e ele diz: quem comigo se encontrar, me matará. A culpa torna o homem perdido. A culpa traz ao homem essa perca de direção. Ele não sabe para onde ir, ele não sabe o que fazer, ele não sabe que direção tomar. Caim se torna um errante na caminhada. Você vai ver que uma das coisas que a culpa nos rouba sempre é a autoridade. Autoridade. Você sabe do que eu estou falando. Uma pessoa culpada é uma pessoa que não faz uso mais da sua autoridade. Por exemplo, um pai culpado, ele tem dificuldade de chamar a atenção do seu filho. E o que o segura para chamar a atenção do filho? A culpa. Eu errei, eu fiz isso, eu também não fui presente, na hora que ele precisou eu não estava lá, eu também dei minhas mancadas, etc. Então a culpa nos rouba o quê? A autoridade. E a palavra autor surge da palavra autoridade. O que eu estou querendo dizer para você é que quando você assume a culpa no sentido nocivo dela, você perde a autoria da sua vida. Você passa a não tomar mais decisão, você passa a não tomar mais postura, você vai sendo jogado de um lado para o outro, porque você não tem firmeza nas decisões, você não tem clareza na hora de decidir. O culpado se torna um errante. Você vai ver que
a relação de Davi com Absalão, por exemplo, é a nítida relação de um pai culpado. Davi tinha adulterado e depois mandou matar o esposo da mulher e ficou com ela. E então dentro da sua casa existe um divisor de águas ali. Depois desse ato de Davi, sua casa vira de ponta cabeça. Um de seus filhos estupra uma de suas filhas. Eles eram meio-irmãos. O irmão legítimo da estuprada reage e mata o estuprador, que também era seu meio-irmão, também filho de Davi. Quem matou foi Absalão. E você vai ler a Bíblia, em nenhum momento Davi se pronuncia. Em nenhum momento Davi dá as caras. Por quê? Porque a culpa rouba a nossa o quê? Autoridade. O cara se torna errante. Você vai ver que Absalão se levanta, toma o reino de Davi. Por quê? Porque a culpa nos deixa perdidos. Perdidos. É um empresário culpado, é uma mãe culpada, é um pai culpado, é um ministro culpado. A gente precisa tomar cuidado porque a culpa gera isso. Terceira dano que a culpa nos gera está lá em Gênesis 42 agora. Corre comigo para você ver esse texto conhecido e talvez seja uma das histórias mais claras de alguém culpado. Gênesis 42, 21. O texto está tratando dos irmãos de José. Você sabe, os irmãos de José, quando ele tinha 17 anos, o vendem como escravo. O jogam numa cisterna sem água, depois o pegam, vendem para uma caravana de ismaelitas. Eles arrancaram a roupa de José, molharam em sangue de animal, levaram para o pai e estão segurando por mais de uma década essa mentira. E é engraçado que esses homens vão ser atormentados pela culpa durante todos esses anos. E a Bíblia diz o seguinte, olha, mais de 13 anos já se passaram. Talvez aqui quase 20 anos, porque o tempo de fartura já passou. José assumiu, foi vendido com 17, assumiu o cargo de governador com 30, aí já são 13 anos, mais 7 anos de fartura no Egito, enfim, quase 20 anos já. Os irmãos aparecem, e eles dizem o seguinte, Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros, porque até aqui, na conversa de José com eles, José não tinha se revelado, não tinha falado quem ele era ainda. E eles não reconheceram José. E eu vou dizer o porquê. Na verdade, eles dizem, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso, nos vem essa ansiedade. Olha que coisa interessante. Eles estão dizendo o seguinte, é uma coisa que o início lá da história não nos conta, mas eles revelam 20 anos depois, que quando eles jogam José na cisterna, arrancam a roupa de José, e José está sendo vendido como escravo, a Bíblia diz que José gritava, que José clamava por socorro, e ele diz, nós vimos a aflição do nosso irmão, e nós não lhe acudimos. E essas coisas estão acontecendo conosco agora, porque nós somos culpados. E a terceiro dano que a culpa nos causa, é que a culpa nos acorrenta ao passado. Repita isso comigo, diga, a culpa nos acorrenta ao passado. O que é isso? A pessoa culpada, ela está sempre visitando o seu pecado. O culpado está sempre visitando o seu delito. Aquilo que ele fez. Aquilo que ele cometeu. E é uma corrente mesmo. Tanto é que você
olha no texto, quando os irmãos olham para José, Moisés, escritor de Gênesis, deixa claro o seguinte, que eles não reconheceram a José, porém José os reconheceu. Sabe por quê? Porque quem vive acorrentado ao passado, não cresce, continua do mesmo jeito. Mas quem vive acorrentado ao seu futuro, ao seu sonho, se torna alguém maior. Esse era o caso de José. Por isso que José cresceu. Os olharam, não reconheceram. Poxa, quem que é esse cara? Quem que é esse homem poderoso? Mas eles continuaram do mesmo jeito. E quantas pessoas hoje estão vivendo acorrentadas no passado? Você não consegue avançar numa relação amorosa, numa relação a dois, porque você não se perdoa sobre o que aconteceu lá atrás. Seu casamento parou, sua relação estacionou, porque você não consegue se perdoar. Você não consegue resolver aquela coisa lá atrás. Você fica preso, e a coisa não anda, e a coisa não progride, e o negócio não avança. Gente culpada é gente que vive visitando o seu passado. Quarto lugar, a culpa também nos adoece. Diga, a culpa adoece. Olha o que o Salmo 32 nos diz. Salmo capítulo 32 é o texto de Davi escrevendo. Você sabe que Davi, tem alguém que pisou no tomate feio, foi Davi. E ele disse o seguinte no verso de número 3. Salmo 32, 3. Olha só. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A culpa nos adoece. Há pessoas enfermas, vão ao médico, fazem exame, o médico diz, você não tem nada. E se você conversa e consegue fazer uma análise honesta, um diagnóstico exato, você vai descobrir que essa enfermidade é gerada por uma culpa. É uma doença de pele, é um problema no estômago, é uma úlcera que corrói, uma depressão que vem. A culpa nos adoece. Pouca gente sabe, mas o texto de João capítulo 5, o texto daquele paralítico no tanque de Betesda, a Bíblia diz que ele estava há 38 anos inválido, não conseguia andar. E Jesus o cura, texto do tanque, você conhece a história. Jesus diz, levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz lá no verso 14, que Jesus se encontra com ele no templo depois. E diz para ele o seguinte, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Um pecado gerou aquela enfermidade. E quantas pessoas hoje estão enfermas na alma, no físico, no espírito, por causa de uma culpa. Elas não conseguem andar, não conseguem avançar, não conseguem ter saúde emocional por causa da culpa. E essa doença, ela vem normalmente de uma autopunição. Sabe o que é isso ou não? A pessoa se pune. A pessoa, porque o culpado, ele começa a se ferir no intuito de ficar livre. Então é aquela coisa, é por isso que a religião usa muito essa coisa, ajoelhe no milho, carregue uma cruz daqui para lá, faça isso, faça aquilo, corte um pedaço do corpo, etc. Por quê? Porque ele entende o seguinte, se você se ferir, você vai ficar livre. Quando a gente sabe que não é isso que resolve
o problema. E o culpado começa a se machucar, começa a se ferir, começa a se autossabotar. Surge uma oportunidade, ele diz, não, eu não mereço. Quem sou eu? O culpado é assim, né? Ele está sempre pedindo desculpa por existir. Diz, não, quem sou eu diante do meu Deus? O problema é que isso muitas vezes é travestido de uma espiritualidade maravilhosa. Diz, não sou ninguém diante do meu Deus, é a graça. Na verdade, você vê que às vezes por trás daquelas palavras tão lindas existe um culpado. Culpado que não se perdoa, que está enfermo, que está acorrentado ao passado. A culpa adoece. Existem casamentos adoecidos por causa da culpa. E o pior é quando o casal começa a fazer entre si o jogo da culpa. Sabe o que é isso ou não? Por exemplo, peca, suponhamos, tem uma relação extraconjugal. Se não bastasse o cara ter que lidar com aquilo, ou a mulher ter que lidar com aquilo, o outro diz, não, perdoa, bola para frente, não sei o quê. Mas tempo vem e tempo vai, e ele pega aquela carta que está na manga e mostra. Ele tem uma dívida comigo. Você sabe o que aconteceu. E começa a fazer esse jogo da culpa, manipulando, e mal sabe, está dando um tiro no próprio pé. Porque isso afeta a relação, afeta o casamento, afeta a saúde emocional. A culpa começa a trazer doença, quando a gente sabe que é o perdão que é a solução para tudo. A culpa adoece. Quinto lugar, a culpa nos desvia dos propósitos de Deus. Vamos dizer isso juntos? Diga assim, a culpa nos desvia dos propósitos de Deus. Abra sua Bíblia correndo em João capítulo 21. João capítulo 21, agora é a história de Pedro. Pedro, você sabe, tinha recebido de Jesus as seguintes palavras: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro disse o quê? Imagina, que eu não sou igual esse povo aí não. Eu estou disposto até a morrer pelo Senhor e tal, pode contar comigo, eu estou para o que der e vier e papapá. Jesus falou, Simão, inclusive hoje o inimigo se irandou, pediu, eu roguei por ti, para que você nunca, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Dito e feito, Pedro nega Jesus. E você sabe que Jesus, lá em Lucas capítulo 5, disse para Pedro o seguinte: Pedro era pescador, e Jesus disse para Simão o quê? A partir de agora eu vou fazer de você pescador de homens, de almas. Você não vai mais pescar peixe, você vai pescar gente. Isso vai se cumprir lá em Atos capítulo 2, o primeiro sermão de Pedro. Se batizam 3.000 pessoas, coisa extraordinária. Pedro, um grande evangelista. Mas nesse meio tempo, quando Pedro nega Jesus, a Bíblia diz que quando o galo canta, ele sai chorando amargamente, triste, abatido. E o texto no verso de número 3 do capítulo 21 de João diz: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Vou pescar. Jesus tinha dado para Pedro um propósito de vida, um novo propósito, uma nova missão. Você vai ser um evangelista, você vai ser um ganhador de almas. Eu tenho um propósito novo para você. Mas a culpa o afastou, o roubou, o desviou do propósito de Deus para a sua vida. É assim, o culpado começa a fugir do seu chamado. Deus tem um chamado. Eu sei que eu estou pregando para algumas pessoas aqui que Deus já te chamou. Deus tem um plano para você. Deus já te deu um ministério, uma missão. Mas o que faz estar no banco hoje
não é falta de capacidade nem falta de oportunidade, mas o que te segura muitas vezes é a culpa. Eu estou em débito, eu estou em falta. Quantas vezes eu vi pastores, ministros, músicos fugirem do altar, por quê? Culpa. Eu fiz o que não deveria fazer. A culpa nos desvia dos propósitos de Deus. Deus tinha um propósito para a vida de Moisés, sim ou não? Ser um libertador. Você se lembra que Moisés ficou 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro? O que é que o segurou 40 anos lá, gente? Quando Deus tinha um propósito para ele? Culpa. Culpa. Ele tinha assassinado um cara, ele tinha matado um cara lá, foi descoberto, fugiu. A culpa faz isso. Deus tem um plano para a gente para cá. A gente vai para o outro lado. Tanto é que quando Deus aparece na sarça, toda aquela ladainha de Moisés, nada mais é do que fugir do propósito. Porque não se sente merecedor. A culpa é assim, ela nos afasta dos planos de Deus para a nossa vida. E consequentemente, em sexto lugar, a culpa nos mata. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: a culpa mata. Mateus 27, se você tiver com a Bíblia aí, Mateus capítulo 27, conta a história de um discípulo de Jesus. Aliás, um discípulo importante, tão importante que cuidava do dinheiro. Você deixa qualquer pessoa cuidar da sua grana, não? Só quem for de muita confiança. Judas Iscariotes. Você conhece a história? Judas trai Jesus, vende Jesus por algumas moedas, e a Bíblia diz, em Mateus 27, 3, o seguinte, olha só. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. O que é isso? Sentimento de culpa, remorso, remoendo. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Por que é que eu agi daquele jeito? Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Algumas pessoas acham que Deus puniu Judas. Foi Judas que se puniu. Aliás, você começa a ler o texto, a impressão que nos dá, se a gente não conhecesse o final da história, é o seguinte: cara, a ficha do cara caiu. Agora ele vai voltar e se arrepender, porque ele devolve o dinheiro. Ele confessa o pecado. Ele tem aquele sentimento que Davi teve, que eu já tive, que você já teve. Pisei na bola, o que é que eu fiz? Mas a culpa o leva a se matar. Tem muita gente morrendo, tem muito casamento morrendo, tem muitos negócios morrendo, tem muitos ministérios morrendo por causa da culpa. A culpa, a pessoa ela se pune tanto que ela precisa tirar a própria vida. Mas eu quero encerrar hoje falando com você em alguns minutos sobre alguns benefícios que esse sentimento, que normalmente quando a gente já o lê e o ouve, já trata como algo ruim, prejudicial, mas o que isso pode nos trazer de bom, de benéfico? Eu anotei 3 coisas e eu queria que você levasse para casa elas hoje
à noite. Primeira delas, entenda a culpa como um sinal. Vamos repetir, diga, entenda a culpa como um sinal. O que é isso? É um sintoma. É um indício. Alguma coisa está errada. A pessoa destituída de culpa é uma pessoa perigosíssima. É uma pessoa inconsequente. A gente tem visto aí as notícias na televisão, a nossa classe política é uma classe tomada de psicopatia. Não tem outra palavra. Os caras são psicopatas, eles não têm um senso comum de culpa que qualquer pessoa que faça um dano, alguma coisa errada, diz, não, no meio da maior investigação de crimes dos políticos do país, os caras não param. Não param. O que é isso? Essa sensação de que, não, imagina, sensação de impunidade, não vai dar nada, comigo vai ser diferente. Então a culpa, ela é um sinal. Esse incômodo de que pisei na bola é um indício de que nem tudo está perdido. Existe uma expressão que a gente usa sempre, que é a pessoa que tem a mente cauterizada. Já viu isso ou não? Aquela pessoa que fala, não, eu roubei porque eu estava precisando. Sabe, já viu ou não? Não, eu fiz isso por causa daquilo. É a mente cauterizada. Ela já não tem a capacidade mais de absolver e de ver a culpa como um senso de responsabilidade. Não, eu sou responsável por aquilo que eu fiz. Segundo lugar, confesse sua culpa. Diga comigo isso, diga, confesse sua culpa. O benefício que a culpa pode me trazer e te trazer é o benefício da confissão. O que é a confissão? É você assumir. Você vai ver que Davi, quando foi pego e Natã botou o dedo na cara dele e falou, você é esse homem. Natã contou a historinha das ovelhas lá e tal. Você lembra que Davi falou para o profeta, não? Eu pequei contra o Senhor. Confessou. A confissão é o caminho para a cura. Confissão é o caminho para a cura. Quantas pessoas ficam guardando sua culpa, apresentando justificativas, falam, não, eu fiz isso por causa daquilo outro, não, papapá, aqui, ali, guarda, e adoece, a vida não anda, e a vida está acorrentada, e a vida não caminha, não progride, e Provérbios 28:13 dá para a gente, de uma maneira muito clara, o por que isso acontece? Salomão escreve, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Quem vive colocando seus erros, seus pecados, para debaixo do tapete, nunca vai prosperar. Nunca. Jamais. A vida não anda, a vida não caminha, a vida não prospera, as coisas boas não acontecem. Por quê? Porque é uma pessoa má, que ela é pior do que aquela outra? Não. A Bíblia está deixando claro, todos pecaram. Todos. Acontece que uns agem conforme o texto diz posteriormente. Ele fala, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quem confessa a sua culpa, quem confessa a sua transgressão, quem abre a boca, quem bota para fora, quem fala o que fez, quem assume seus erros, alcançará de Deus misericórdia. Misericórdia. Deus está pronto. Por que que toda vez que alguém peca e culpa, Deus vai atrás? Deus foi lá atrás de Adão, Deus foi lá atrás de Caim, Deus foi lá atrás de Jonas, Jesus foi lá atrás de Pedro. O que é que ele está esperando o tempo todo, gente? Uma confissão. Os caras estão com medo, achando que Deus foi lá para punir. Não, Deus foi lá para perdoar.
Deus foi lá para restabelecer a comunhão. Mas o medo, essa culpa que nos faz fugir de Deus, guardar, só vai trazer prisão para a nossa vida. O que encobre suas transgressões jamais prosperará. Quantas pessoas estão paradas na vida? Não anda. Culpa. Terceiro lugar, mude de atitude. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: mude de atitude. Inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. E mudança de atitude nada mais é do que arrependimento. Quando a cabeça muda e a atitude, consequentemente, muda. Estava cometendo algo, eu estava indo por um caminho, mas agora eu me converti. O que é uma conversão? É uma mudança de caminho. Você está andando por um lugar, você tem uma conversão. Você vira e vai por outro caminho. Para se ver livre da culpa, depois de entender que isso é só um sinal, e muitas vezes esse sinal, sabe o que é, gente? Esse sentimento ruim dentro da gente, você bota a cabeça no travesseiro, fica de um lado, do outro, é o Espírito Santo falando para você: se arrependa, dobra seu joelho, bota para fora, procura ajuda, procura alguém. O que você vai ver em terapia? Às vezes tem gente que fala: pô, o psicólogo, o coisa, não fala nada. Mas não é para você falar mesmo. Você botar para fora. Para você falar. Você vai ver que Tiago, ele diz o seguinte: confesse os seus pecados uns aos outros, para serdes curados. Quando a gente confessa para Deus, a gente é perdoado. Quando a gente confessa para alguém semelhante a nós somos curados. Com Deus somos perdoados, com o próximo somos curados. Curados. E posterior a isso, uma mudança de ação. Deus não tem problema em nos perdoar, é nós que temos problema em nos arrepender. Deus não tem problema em nos perdoar, Deus está o tempo todo querendo nos perdoar. Deus sabe quem nós somos, sabe da nossa limitação, sabe que somos humanos, mas Ele espera de nós uma mudança de atitude. Foi o que aconteceu com o filho pródigo em Lucas capítulo 15. Chegou uma hora, porque o que é o arrependimento? Falando uma linguagem que a gente possa entender. Se tem alguém aqui com 20 anos para baixo, talvez não entenda, mas eu te explico. Arrependimento é cair a ficha. Você se lembra que existia uma coisa antigamente chamada orelhão? Lembra não? Lembra? Dias atrás eu estava em São Paulo e eu estava sem celular. Eu precisava entrar num lugar e não podia entrar o celular. Eu deixei meu celular com um amigo, falei: deixa aí no carro, depois você passa a me pegar. Terminou mais cedo, eu precisava ligar para ele. Quem disse que eu achava um orelhão? Não tem mais orelhão, todo mundo tem celular, né? Lembra quando caía a ficha? Caía a ficha, começava a ligação. Arrependimento é isso, é quando a ficha cai. E a Bíblia usa exatamente essa linguagem para o filho pródigo: caindo em si. Quando ele olha que ele quer comer as alfarrobas dos porcos, e as pessoas não lhe dão isso, ele cai em si e diz: os trabalhadores da casa do meu pai têm comida. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e eu direi: pai, aceita-me como um dos teus trabalhadores. Ele faz o caminho de volta. Ele muda de atitude. Ele faz uma conversão. Ele volta para a casa do pai. E é isso que Deus está esperando da gente o tempo inteiro. E esse menino é atingido por uma coisa que eu já falei aqui hoje, chamada graça de Deus. Porque ele está carregando a culpa dele ainda. Ele vendeu boa parte da propriedade do pai
gastou com prostituta, gastou com a vida devassa, e agora diz, se meu pai me aceitar como um empregado, já está bom. E ele está com o discurso pronto. Pai, pequei contra o céu, perante ti, me aceita. Quando ele está chegando, a Bíblia diz que o velho está na porta da casa. Deus já está te esperando de braços abertos para te receber. E o amor do pai é tão grande que quando o avista, corre em direção ao filho. E interrompe o discurso. Para o discurso no meio. Chama os empregados e diz, matem um novilho. Nós vamos fazer uma festa. O meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Tragam a roupa. Roupa fala de honra. Honra. Ele estava todo rasgado, estrupiado. Traga uma roupa. A roupa distinguia as pessoas. Trouxe uma roupa. Traga sandália para os pés. Sandália distinguia os empregados, os escravos dos donos da casa. Ele disse, você não vai ser empregado aqui coisíssima nenhuma, você é meu filho. E traga o anel da família. Foi colocado o anel, fala de autoridade. Deus estava restituindo a honra, restituindo a filiação, restituindo a autoridade para aquele menino. O culpado às vezes chega para Deus e fala, pode me dar um casebre no céu que está bom. Não. Você é filho de Deus. Não importa por onde você andou, não importa que caminho você teve. Você é filho de Deus e você vai ser sempre recebido como filho quando houver arrependimento no coração. Eu termino lendo Colossenses capítulo 2, verso 13. Colossenses 2, 13. Paulo diz o seguinte, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os vossos, todos os nossos delitos. Preste atenção nisso, porque se você entendeu isso, você entendeu o Evangelho. O resto é só perfumaria. Perdoando todos os vossos delitos. Aqueles, meu pecado é grande demais. Vou repetir, todos os vossos delitos. Todos. 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 Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que Paulo está dizendo é o seguinte, contra mim, contra você, existia um escrito de dívida, uma promissória, uma nota, que demonstrava a nossa dívida com Deus. Por favor, tem gente que acha não, que está devendo para o diabo. Você não tem nada com o diabo. Quando a gente peca contra Deus. Contra Deus. Você vê aqueles teatrinhos que tem na igreja, o diabo crucificando Jesus, que é a maior pataquada que existe no mundo. O diabo fez de tudo para Jesus não ir para a cruz. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Jesus se entregou por nós. Jesus se deu por nós. Quando Jesus morre na cruz, o que ele está fazendo? Ele está rasgando, cancelando aquela dívida, aquela promissória que era contra nós. Não existe mais culpa, foi pago. Foi perdoado, é por isso que João falou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A culpa foi cancelada, o pecado foi perdoado. Eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza e essa convicção. Se alguma voz surgir no caminho, apresentando o seu passado, tenha certeza, não é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, dos teus pecados, eu não me lembro mais.
O Senhor diz que jogou o nosso pecado num lugar chamado mar do esquecimento. Deus se esqueceu. Não tem mais dívida. Não tem mais culpa. Hoje eu quero que em nome de Jesus você saia daqui livre. Livre para andar, para desfrutar da vida, para ter um futuro extraordinário, para prosperar, para desfrutar dos seus sonhos e para não deixar nada, nem ninguém te prender ao passado, em nome de Jesus. Fica de pé que nós vamos orar, em nome de Jesus. Aleluia.